la usurpadora, esperando por tu amor. Carlos Daniel revela a Piedade que soube de tudo e que Paulina Martins é inocente. Piedade conta que já sabia e não disse nada, pois queria que o neto descobrisse por conta própria. Ela recrimina Carlos Daniel por ter acreditado em alguém como Leda. Carlos Daniel se alivia por não ter ido enfrentar Paulina, mas Piedade revela que já contou que ele desconfiava dela para ela. Ele decide pedir perdão para a amada. Mais tarde, Silvano explica a Carlos Daniel que Paulina proibiu as visitas. Carlos Daniel duvida, mas o diretor mostra a declaração assinada por ela. Edmundo pede para Osvaldo pagar apenas quando Paulina for solta. Edmundo lembra que, se Paulina não colaborar e ele não salvá-la, poderá pegar uma pena de 15 anos. Osvaldo se arrepende de tê-la traído e pede para Edmundo não poupar gastos para defendê-la. Carlos Daniel não entende a decisão de Paulina. Silvano acredita que ela está com medo de alguma coisa, mas Carlos Daniel duvida, pois Paulina é muito nobre. Ele pede para o diretor comunicar a Paulina que ele está ali querendo perdão. Silvano transmite o pedido dele para Emiliana, que sai para falar com Paulina. Paulina fica mexida ao saber que Carlos Daniel está aí pedindo perdão, mas rejeita falar com ele, pois é tarde para arrependimentos. Carlos Daniel e Silvano conversam sobre o caso. O diretor recebe o telefonema de Emiliana e transmite a Carlos Daniel o que Paulina disse. Carlos Daniel então decide escrever uma carta e se despede de Silvano. Depois que ele sai, o diretor fica intrigado com esse feitiço de Paulina sobre os homens. Piedade entende a decisão de Paulina, pois foi injustiçada. Portanto, Carlos Daniel tem que achar algum jeito de salvá-la. Isabel e Moacir tocam a campainha dos Bratio. Em seguida, Piedade os recebe junto a Carlos Daniel. Isabel explica a situação querendo defender Antônia. Piedade revela que Carlinhos já contou tudo. Isabel e Moacir ficam muito aliviados. Carlos Daniel pede perdão pela forma como tratou os dois. Eles recusam o pedido, pois não é necessário e a única coisa que precisam é que Antônia seja solta. Isabel pede para ver o grumete de novo. Piedade ordena que Lalinha vá buscá-lo e agradece aos dois por terem cuidado tão bem de seu bisneto. Carlinhos aparece sério. Edmundo rejeita a declaração de Paulina e exige ver sua cliente. Silvano afirma que não podem obrigá-la. Edmundo pergunta que canalice o diretor está pretendendo e ordena que Paulina seja trazida agora mesmo ou vai prestar queixa contra ele na justiça. Silvano se dá por vencido e manda trazerem ela. Paulina sofre lembrando do dia em que Piedade contou sobre Carlos Daniel não acreditar mais nela. Emiliana busca a coitada para levá-la à sala de Silvano. Lá, ela se depara com Edmundo e Silvano manda o advogado ver como ela está ótima. Paulina reitera que não quer a visita dele, pois se declarou culpada de tudo. Edmundo diz que ela está dando a entender que está com medo de uma vingança. Paulina nega e pede para sua vontade ser respeitada. Silvano a acusa de estar acobertando alguém. Paulina se estressa. Edmundo quer falar com Paulina a sós e ela sai com ele. Isabel e Moacir acham Carlinhos muito bonito. Piedade sugere que o bisneto cumprimente os dois, mas ele alega que não os conhece. Isabel acha melhor que Carlinhos não force um abraço, pois agora não gosta mais deles. Carlos Daniel recomenda que o filho pelo menos dê a mão ao pessoal. Carlinhos estende a mão contrariado, demonstrando sua falta de educação. Isabel beija a mão do grumete e se debulha em lágrimas ao vê-lo tão bem. Abigail revela a Viviana que elas vão ao hospital para ela ser examinada. Edmundo afirma a Paulina que sabe que ela é inocente e toca na mão dela, pedindo para que ele a deixe defendê-la. Paulina não sabe o que responder. Paulina prefere deixar que Deus a liberte, pois é uma perda de tempo que Edmundo a defenda. Ele garante que esse caso é uma questão de honra e recomenda que ela se retrate, alegando que estava sob forte emoção quando se declarou culpada. Moacir pergunta se Carlinhos não quer mais passear de barco. Carlinhos o rejeita e pede para dar um passeio no parque. Carlos Daniel permite. Carlinhos cobra novamente a visita à mamãe e sai com Lalinha. Moacir lamenta não ser reconhecido pelo grumete. Isabel agora vê que o netinho é outra pessoa. Piedade os aconselha a não sofrerem por isso. Moacir e Isabel explicam que só sentem tristeza, pois ele mudou muito em apenas 2 dias. Carlos Daniel garante a Isabel que vai fazer o possível para tirar Antônia da cadeia.
Paulina pergunta se Edmundo quer mesmo que ela jogue lama em cima de Paola e em cima da família que teve a infelicidade de cruzar o caminho com a vilã. Ela garante que não tem nenhum inimigo poderoso e sim uma mulher reagindo sob seus sentimentos. Então, que Edmundo respeite sua decisão. Isso provoca o efeito adverso em Edmundo, que afirma ser como um galo que defenderá uma mulher forte de sua pior inimiga, ela mesma, que breguice. Portanto, ele continuará defendendo-a contra sua vontade. Viviana rejeita ir a algum médico, pois não tem nada. Abigail vai logo avisando que é melhor que ela não apareça grávida, por mais que ela assegure que o marido da Bratio a respeite. Carlos Daniel revela a Rodrigo e a Verônica que Carlinhos confessou que Paulina é inocente, mas ela o rejeitou quando foi conversar com ela sobre isso na cadeia. Verônica entende, óbvio, já que foi mega injusto da parte dele. Ela sugere que o patrão não se dê por vencido. Carlos Daniel não acha que vai ser feliz com Paulina, pois já a fez sofrer muito. Stephanie fica muito ansiosa para montar uma casa. Willie rejeita gastar o dinheiro com móveis e não quer acompanhá-la nas compras. Os dois começam uma discussão. Stephanie avisa que ele tem que ter cuidado, até porque o diário de Paola está aí no mundo. Leda aborda Carlos Daniel para perguntar se ele já confirmou suas dúvidas. Rodrigo fica aliviado de Carlos Daniel não ter voltado atrás no dinheiro de Stephanie, por mais que tenha se arrependido de ter ficado contra Paulina e a favor de Willie. Ele avisa a Verônica que devem procurar alguém para ocupar o lugar dela. Verônica se assusta, pensando que vai ser demitida, e Rodrigo explica que ela vai ser promovida. Carlos Daniel deixa claro a Leda que o veneno dela não surtiu efeito. Leda duvida muito, mas ele afirma que o filho já inocentou Paulina. A Jaburanga lembra que existem outros crimes, porém Carlos Daniel tem certeza de que ela é inocente desses também. Portanto, é melhor que Leda não volte a se meter na fábrica e em sua vida. Edmundo diz a Silvano que só vai voltar a ver Paulina no julgamento, pois não imporá sua visita a ela. Enquanto isso, Paulina pensa nas palavras de Edmundo e não entende por que ele a trata tão bem. Paulina se pergunta o que o advogado sente por ela. Willie e Stephanie continuam batendo boca. Ele adia levá-la para visitar uma casa no dia seguinte e sai. Stephanie fica ultrajada. Edmundo pede para Silvano tratar Paulina como uma vítima das adversidades e oferece deixar dinheiro para ela comprar o que desejar. Silvano cai na risada e insinua que ele está interessado nela. Edmundo pergunta qual seria o problema se isso fosse verdade. Silvano admite que também está interessado em Paulina, e Edmundo ri. Verônica revela a Leandro que foi promovida. Ele fica muito feliz por ela. Leandro garante que nunca mais olhará para Viviana, mas Verônica não teme. Leandro fica ansioso para se casarem logo, como o casal mal desenvolvido nessa novela que são. Verônica manda ele escolher a data, pois a única coisa que ela deseja no momento é que Paulina Martins seja a madrinha do casamento deles. Carlos Daniel redige uma carta para Paulina. Silvano sabe que nem ele e nem Edmundo têm chances, já que o preferido de Paulina é o marido de Paola. Edmundo faz um cheque para deixar para Paulina e sai. Silvano fala sozinho, se vangloriando de levar vantagem na disputa por Paulina, pois a tem em seu alcance o tempo todo. Leandro lembra a Verônica que Paulina vai ser condenada, mas a querida tem certeza de que ela será considerada inocente. Emiliana revela a Paulina que depositaram o dinheiro para as despesas dela no presídio. Paulina pede para a carcereira devolver a grana. Emiliana tenta convencê-la a ficar, mas Paulina rejeita com força. Viviana fica preocupada por sua madrinha querer ir ao médico. Priscila recomenda que a amiga vá logo, mas ela tem medo de receber o diagnóstico de gravidez. Em seguida, Viviana fala com Willie por telefone. Ele pede para vê-la. Carlinhos pergunta onde está seu pai. Piedade explica que ele saiu e não pôde levá-lo para ver sua mãe. Carlinhos questiona se aqueles estranhos foram embora. Piedade explica que eles são gente boa e ficaram tristes por serem tratados friamente por ele. Carlinhos não sabe nem quem eles são e Piedade decide contar o que aconteceu. Carlos Daniel visita a delegacia e anuncia a Merino e a Amador que Carlinhos recuperou a memória. Elvira treina Paola para se fazer de morta-viva que está voltando à vida. Paola mexe o dedinho estática, só para ver como se sai.
Elvira a elogia por seu desempenho de atriz. Ela a avisa que vai chamar Galícia. Paola cai na risada. Em seguida, Elvira chama a Galícia para mostrar que Paola está dando sinais de recuperação. Paola se acomoda para começar o teatro. Galícia aparece e a avalia. Elvira chama Paola e ela mexe a cabeça tentando dizer alguma coisa. Merino decide colher o depoimento de Carlinhos. Carlos Daniel afirma que isso deve servir para ajudar Antônia. Amador recorda que ela pediu dinheiro para resgatá-lo. Carlos Daniel justifica a atitude dela e Merino deixa o julgamento para as mãos da justiça. Galícia pergunta se Paola o entende e ela move a cabeça em direção a ele. Elvira ressalta a evolução da paciente. Piedade termina de contar tudo para Carlinhos. Ele se surpreende, já que não lembra de nada. Piedade recorda que ele deve gratidão àqueles que o salvaram. Carlinhos garante que nunca mais vai sair sem permissão de seu pai, e Adelina fica aliviada. Ele pede para ver sua mãe agora, e Piedade assegura que isso vai acontecer logo logo. Depois que Carlinhos sai, Adelina acha melhor dizerem logo para Carlinhos que Paulina está presa. Tamara pergunta a Paulina se é verdade a história do depósito para ela. Paulina confirma, mas conta que recusou o dinheiro. Tamara surta ao saber disso e chama Paulina de má e soberba, não aguentando mais viver sem cigarros. Paulina se dá por vencida e garante que vai dar os cigarros a ela. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Piedade prefere manter Carlinhos em uma bolha, convencida de que Paulina será solta antes de Carlinhos descobrir o que aconteceu. Viviana cobra novamente o divórcio de Willy. Paulina pede para falar com Emiliana. Ela afirma que quer tirar 50 de seu dinheiro depositado para ajudar as demais. Emiliana tem certeza de que Paulina vai se arrepender disso. Willy diz a Viviana que só vai se divorciar quando arrancar todo o dinheiro de Stephanie. Viviana cai no papo do Pateta e se entrega para ele novamente. Paulina faz a xepa no presídio. Sobra 3,20 e ela compra mais cigarros. Galícia se retira do quarto de Paola. A Megera e Elvira ficam felizes. Paola promete que vai pagar Elvira muito bem. A enfermeira pede para se prepararem para o próximo ato. Paulina convoca todas as presas para dar presentes. Elas avançam em Paulina como urubus na carniça. Tamara se revolta porque era para ser tudo apenas delas duas e da amiga que eu ainda não sei o nome. Paulina afirma ser suficiente. Tamara arranca a bolsa de Paulina. Ricarda e Emiliana tentam manter a ordem, mas Tamara começa a pegar todos os cigarros das presas de volta. Paulina decide conter o surto de Tamara e dá um tapa na cara dela. Tamara promete que Paulina vai pagar muito caro e tenta bater nela. Emiliana impede a maluca. Silvano aparece querendo saber o que está acontecendo. Paulina anuncia que a culpa é apenas dela. Piedade conta a Carlos Daniel que revelou sobre o acidente para Carlinhos. Carlos Daniel se alivia ao saber que o filho reagiu bem. Ele conta que falou com o Dr. Montesinos e provavelmente Antônia será solta em uma semana. Piedade fica feliz, mas lembra que ainda tem o problema de Paulina e é melhor que Carlinhos saiba a verdade. Tamara se arrepende ao ver Paulina se entregando, mas Paulina admite que a culpa é toda dela mesmo. Silvano manda Ricarda levar Paulina para sua sala. Tamara fica desolada ao ver Paulina sendo levada. Carlos Daniel não acha necessário contar que Paulina está presa, porém Piedade acha melhor que ele explique. Carlos Daniel se recusa mesmo. Paulina explica a Silvano que comprou presentes para as detentas. Silvano cita o fato dela ter estapeado uma delas. Paulina não se arrepende e ele avisa que ela não é ninguém para disciplinar alguém, portanto, está castigada. Ricarda ri e Paulina não se intimida. Silvano manda Paulina se sentar e Ricarda se retirar. Ele elogia a beleza dela e afirma não ter coragem de puni-la. Silvano dá em cima de Paulina e ela se assusta. Ele anuncia que ela irá para a enfermaria trabalhar e Paulina aceita. Silvano deixa claro que está feliz de vê-la mais seguidamente. Paulina estranha, mas decide mudar de assunto, pedindo para Antônia ser libertada da solitária.
Silvano garante que o fará. Paulina se retira. Ela volta para o pátio e chama todas para repartir as coisas compradas. Paulina observa Tamara isolada e vai vê-la. Tamara fica desolada, mal conseguindo olhar para Paulina. Paulina pede desculpas pelo tapa. As duas se reconciliam. Paulina diz que devem guardar para Antônia também, e Tamara não entende nada. Silvano avisa a Emiliana que Paulina agora vai ajudar na enfermaria e também terá um tratamento diferenciado. Mais tarde, Paulina conta para Tamara que vai ajudar na enfermaria e está feliz por isso. Tamara confia que ela logo será libertada. Paulina até aceita isso, mas quem vai libertá-la de sua própria prisão? Carlos Daniel sofre em casa, enquanto Paulina sofre na cadeia. No dia seguinte, manchetes chamando Paola de Bela Adormecida estampam as capas dos jornais. Galícia encara Paola e conversa com Elvira sobre o estado dela. Ele a acaricia e promete ajudá-la a voltar à vida. Na rua, sob a supervisão de Lalinha, Carlinhos pede uma revista do Batman para o jornaleiro. Ele se depara com a manchete sobre Paola e vê que é a mamãe. Carlos Daniel chega em casa e é abordado na hora por Carlinhos, que mostra o jornal para o pai, afirmando que a mãe está internada no hospital. Carlos Daniel nega que seja a mãe de Carlinhos, mas ele sabe que é ela e pergunta o que aconteceu. Ele ordena que o filho entre no carro junto com Lalinha. Ela pede desculpas, mas Carlos Daniel quer silêncio. Eles entram na mansão. Stephanie manda Willy acordar e trabalhar. Ela avisa que vai sair e bater o carro se ele não levantar logo, pois está doidona. No presídio, Tamara comenta com Paulina que Antônia está fuzilando ela com o olhar. Ricarda começa a anunciar as correspondências. Finalmente descobrimos que o nome da figurante loira que acompanha Tamara é Olinda. Ricarda anuncia que tem uma correspondência para Paulina. Carlinhos conta aos prantos para Piedade que a mãe está no hospital. Piedade manda Carlos Daniel ler logo o jornal, pois não faz diferença. Carlos Daniel lê em voz alta que a Bela Adormecida segue internada no hospital, mas a matéria não cita o nome de Paola. Piedade explica a Carlinhos que aquela na foto é irmã gêmea da mãe dele. Willy reclama de Stephanie ser uma laranja azeda insuportável e lembra que os irmãos dela estão doidos para que os dois se divorciem. Ela culpa o marido por ser um mal agradecido por ter denunciado Paulina. Willy chama os irmãos de Stephanie de fracos e ela tenta bater nele. Willy agarra a mulher e manda ela se divorciar para ele receber metade de tudo que ela tem. Paulina pede para Tamara ir pegar a carta. Ricarda avisa que só vai dar para Paulina. Paulina busca a correspondência, enquanto Ricarda debocha dela. Tamara pega a carta e diz que é de Carlos Daniel Bracho. Paulina decide devolver sem mesmo abrir. Carlinhos acha que essa história de gêmea é mentira, mas Piedade afirma que é verdade e que a mãe dele está em outro lugar. Carlos Daniel fica nervoso. Piedade nega que Carlinhos possa vê-la e pretende contar a verdade. Willy afirma que Stephanie deve dar metade de tudo o que é dela. Stephanie promete renunciar à fortuna dos Bracho antes do divórcio. Willy explode de ódio. Stephanie lembra que sabe muito bem que ele vendeu as joias dela e não deu o dinheiro todo. Willy explica que não vendeu todas as joias e, além disso, ela tinha muita bijuteria. Stephanie abre o cofre e confirma a história. Ela manda ele se aprontar para saírem. Carlos Daniel acha que Carlinhos não vai resistir, mas Piedade acalma o neto antes de qualquer coisa. Ela explica para Carlinhos que Paulina foi para esse tal lugar por um mal-entendido, mas logo voltará para casa. Piedade revela que Paulina está na prisão. Carlinhos fica muito chocado. Tamara tenta convencer Paulina a abrir a carta, mas ela segue fazendo doce e decidida a devolver. Antônia promete vingança a Paulina mais uma vez. Emiliana diz a Antônia que ela deveria ser grata a Paulina, pois foi ela quem pediu ao diretor para liberarem-na da solitária. Carlinhos se desespera ao saber que sua mãe está presa e pergunta o que ela fez. Piedade garante que ela é inocente. Ela explica que isso aconteceu depois do sumiço dele. Carlos Daniel também garante que Paulina é inocente. Carlinhos quer saber por que não tiram ela de lá, e Carlos Daniel diz que fez o possível, mas agora é esperar o julgamento. Carlinhos implora para ver a mamãe na cadeia. Piedade tenta argumentar que Paulina tem vergonha, mas decide levá-lo para visitá-la.
Vovó manda Lalinha ir preparar o carro. Carlos Daniel pergunta o que a avó vai fazer e ela confirma que vai levar Carlinhos para visitar Paulina.